Bom dia, povo! Então, nossa ideia aqui é um bate-papo. Então, dentro do tema que eles vão estar falando, se você tiver alguma pergunta, aí você levanta a mão, o Matheus vai até você com o microfone e nós vamos caminhar nesse bate-papo aqui. Então, pensando naquilo que é a sua especialidade, né? Tanto a Francine quanto a tua, trabalhar com a mente humana, vocês já devem ter percebido isto, mas a nossa ideia aqui em Missões é ter o obreiro saudável por mais tempo. Então, não é receber alguém com chamado missionário e em 5, 6 meses ele vai embora porque ele não está saudável, não está bem. Então, nós queremos alguém 30, 40 anos saudável. E quando eu falo saudável, eu não estou falando alguém 100%. É alguém que sabe lidar com as dificuldades, com as situações da vida. Mas vocês devem perceber que existe um tabu vindo da igreja, e todo mundo aqui vem de uma igreja, então nós temos esse tabu com a saúde emocional. Então, quando é algo físico, tem uma certa prioridade. Vou lá cuidar. Quando é na mente, preconceito. Tem uma crise quase que de fé. Ou tomar remédio, por exemplo. Quando alguém pensa, eu preciso tomar um remédio, então a pessoa está lidando talvez com a fé. Tenho menos fé se eu tenho que fazer isto. Então, como vocês têm visto isto? Bom dia a todos. Eu me chamo Francine, mas podem me chamar de Fran mesmo. Pensando assim, pastor, nós entendemos, né? Trabalho com mulheres, basicamente o meu público são mulheres com transtornos de ansiedade. E é o mal que nós temos encontrado dentro das igrejas. Crises de ansiedade e muitos tabus entre pastores mesmo na questão de você procurar ajuda. Como o pastor havia falado, se nós pensarmos que do pescoço para baixo eu procuro atendimento quando eu preciso, não tem problema nenhum. Agora, do pescoço para cima, algo relacionado às emoções, é espiritual, né? É frescura, é manha, e certas situações, elas também acontecem, é óbvio, mas nós entendemos que a saúde mental ela é de extrema necessidade para qualquer indivíduo. Agora, quando nós estamos dentro de uma instituição ou indo para o campo, indo para situações que ali o ambiente pode ser adverso ou que você idealiza muitas vezes, isso ocasiona. E tem sido, sim, um grande tabu dentro das igrejas falar de saúde mental, porque os crentes ainda eles imaginam que é algo espiritual, né, algo que não é biológico. E nós precisamos entender que cuidar da saúde mental é cuidar da saúde também, se faz muito necessário. E a maioria são mulheres, né? Nós entendemos que a maioria que passam por esses tipos de transtornos ou na questão da ansiedade em si, de conflitos, são as mulheres. Pela forma do ambiente, pela forma de como elas lidam com várias situações e vários papéis durante o dia, isso tem afetado muito. E muitas vezes elas não têm aonde recorrer, elas não têm com quem falar, elas não têm aonde conversar, pelo medo também do preconceito. E falando sobre a ansiedade, que você falou que é um mal hoje, nós temos, recebendo as pessoas hoje mesmo nas nossas escolas, nós ouvimos muito isso, ansiedade. E alguns aqui até que lidam, né, no discipulado, fica nessas... Eu tenho visto pessoas dando o diagnóstico dentro da missão mesmo, dizendo, você tem crise de ansiedade e tal. Entendo que esse diagnóstico é um profissional que tem que dar. Mas como nós podemos perceber e ver aquilo é uma crise de ansiedade, qual seria o ponto que eu posso, então, esse realmente precisa de um profissional, porque as pessoas chegam, eu tenho ansiedade, eu tenho crise de ansiedade, eu vivo em ansiedade, como que seria isso? Sim, o que nós precisamos entender é que um transtorno de ansiedade é diferente de um sintoma ansioso. Então, por exemplo, eu estar ansiosa por eu fazer uma prova,
eu estar ansiosa por responder uma questão, é natural, né? Nós precisamos entender que nós temos as nossas emoções. Quem é mãe, quem é pai assistiu divertidamente e ensinou para as crianças, né? Amor, alegria, raiva, medo, nojo são as emoções principais. Dentro delas vêm as subemoções. E a ansiedade, ela se caracteriza dentro do medo. Então, se eu estou ansiosa, é porque eu tenho medo de algo, alguma coisa que vai acontecer. Agora, para eu identificar se realmente é um transtorno, isso precisa me paralisar. Então, se eu perceber que em alguns momentos isso me trava em atitudes, no meu cotidiano, eu preciso rever. Então, se eu estou ansiosa por algo que vai acontecer, né, normal acelerar o coração, a sudorese nas mãos, suar as mãos, alguns sintomas assim, é natural, porque você controla. Agora, quando isso se torna constante e te trava, e eu não consigo avançar em coisas mínimas do dia a dia, né? Começa boca muito seca todos os dias, tremores, taquicardia, aquela preocupação constante de eu não conseguir sair do lugar, é necessário procurar ajuda. Quando te trava naquilo que parece ser tão simples em estar num lugar com muitas pessoas. E essa ajuda não é o Google. Não, por favor, gente. Ali você vai ser diagnosticado com tudo, com tudo. O Google vai dizer que você tem câncer. Vai te mandar para outros lugares. Então, procure um profissional especializado, converse com alguém, né? Nós temos, assim, apoio aos missionários, apoio às mulheres. Depois, falem comigo também. A gente quer fazer um projeto legal para trabalhar a saúde mental. E nessa questão mesmo, de procurar ajuda. Fui eu, estraguei o equipamento. É o vermelho. Pô, me deram o vermelho, logo o vermelho. É porque eu sou flamenguista, não tem nada a ver com política. A Francine fala assim, em todo lugar ela fala isso, né? Depois, mulheres que tiverem questão de ansiedade, me procurem. Fica uma fila de 3 quilômetros de mulher pra falar com ela depois do negócio. Que a ansiedade é natural. O segredo é distinguir o que é transtorno do que é uma ansiedade comum. Não é? Sim. São situações, né? Passamos por situações ansiosas durante o dia. Isso é normal. Principalmente quem tá aqui que vai pro campo, né? Exatamente. Por isso que é interessante conversar com um profissional, né, fazer um diagnóstico. E é o que o pastor disse, nós nos autodiagnosticamos sempre, né? E, infelizmente, nos automedicamos também. Aquela facilitação, meu amigo é farmacêutico, eu vou ali, ele me dá uma sertralina. Não façam isso, por favor. Não tomem medicação sem prescrição médica. Não se automediquem, porque uma medicação ela pode fazer um bom efeito, mas daqui a pouco ela pode desencadear outros tipos de sintomas e vários transtornos que não são convenientes. Porque o que nós percebemos hoje entre a igreja local e a agência missionária é porque boa parte desse cuidado seria na igreja local. Nutrir o crente, o discipulado do crente. Uma vez aqui na agência, nós não substituímos a igreja local, nós somos parte da igreja local, mas uma vez aqui, a pessoa já está num chamado, é por causa de uma missão. E o que nós estamos percebendo é que, nos últimos tempos, a pessoa está frustrada na igreja local, ele não conseguiu o cuidado, ele está buscando esse cuidado aqui na missão. Só que os profissionais não estão aqui dentro. O psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta está lá na igreja local. Então, a ideia de como eu posso fazer essa conexão e a igreja local pensar assim, não é só a parte financeira é muito importante, a parte financeira qualquer irmão da igreja pode fazer e deveria fazer, mas essa parte de encontrar o profissional que entende e pode cuidar do missionário nessa área mental. Então, essa questão de vir na missão e esperar que ele vai ser cuidado, aquele cuidado que ele não teve lá, ele não vai encontrar aqui. Então, fico feliz em saber que você tem um projeto que pode ajudar nessa área do cuidado. É a expectativa, né, pastor?
que acontece? Nós vamos para o campo com uma expectativa, exatamente, do cuidado. Eu não tenho esse cuidado que eu gostaria de ter na minha igreja, e lá eu vou ser cuidado. Ou mas até valorização. Eu não sou visto, não sou valorizado na minha igreja, eu vou para o campo para ser valorizado pelas pessoas lá ou para ser visto. Isso gera expectativa. Expectativa não correspondida gera frustração. E aí, lidar com essa frustração é trabalhar a saúde mental. E sim, a inteligência emocional. Né? Saber regular, fazer a regulagem dessas emoções. Porque hoje, mesmo dentro da Jocum, nós estamos tentando montar a nível nacional um banco de dados com profissionais. Mas tem uma dificuldade hoje para encontrar, por exemplo, psicólogos. Psicólogos homens, principalmente. É muito difícil. Então, até psicólogas mulheres, tem aquelas que estão disponíveis para atender online e que entendam o nosso contexto. Então, achar o bom profissional e que entenda o nosso contexto, que é aquele que não vai dar a mesma linguagem, que não vai dar os conselhos totalmente absurdos, porque hoje nós entendemos que nosso chamado, a nossa profissão, é uma profissão de estresse, até de risco. Então, entender tudo isso e lidar com isso, mas entendendo que a maioria dos profissionais vão estar lá na igreja local. O terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo vai estar lá dentro da igreja local. Mas aí eu vou abrir um parênteses aqui nessa história. Vai estar na igreja local estruturada, mas a maioria das igrejas brasileiras não tem essa estrutura. Né? O irmão que veio para Jocum, que veio de uma igrejinha pequenininha lá do interior do Pará, mas não tem um médico na igreja que congrega um psicólogo, um psiquiatra, não tem. Talvez aqui a gente falando em termos de uma PIB, de não sei o quê, igrejas mega gigantes, super estruturadas, tem esse corpo de multidisciplinar, né? Agora, não sei, os irmãos aqui, quantos de vocês, na igreja de vocês, tem um corpo multidisciplinar que você pode encontrar um atendimento psicológico, psiquiátrico, médico da igreja? Entendeu? Pouquíssima gente. A maioria não tem. Então, realmente, é algo a se pensar fora das quatro paredes da igreja. Talvez não aqui para dentro da missão, mas que haja esse trabalho, essa aproximação multidisciplinar. Primeiro, porque o profissional de saúde mental ele tem que falar a mesma língua que você. Se você vai num psicólogo que é ateu e você falar assim, mas Deus falou comigo, o cara vai achar que você é esquizofrênico. Você está ouvindo vozes, entendeu? Então, não existe psicologia, eu não sou psicólogo, estou falando aqui defendendo a classe. Não existe psicologia cristã, mas existem profissionais que são cristãos. E esse é o grande lance do cristão procurar um profissional cristão. Já conheci um caso de uma menina que estava com um problema na igreja, estava com... não me lembro qual era o transtorno dela. Foi num psicólogo que não era cristão, ele deu... a receita dele foi ela ficar 6 meses sem ir na igreja. Porque ela estava com uma espécie de burnout, assim, burnout da igreja. Não sei se existe isso. Não é? Se o cara for um pastor, existe. Se o cara for um pastor, existe, né? É o trabalho dele. Mas sei lá. Uma fobia social. Church out, eu não sei o nome disso. Não é? E aí o psicólogo diz assim, você fica 6 meses na igreja, vai pra balada, vai curtir sua vida, tira sua cabeça esse negócio de religião aí, de crente, que tá te fazendo ruim. O cara desviou o crente, rapaz, o psicólogo. Então você tem que procurar um profissional de saúde mental que pense como você. Dentro dessa fala, o cuidado, como nós vimos, né, poucos possuem esse auxílio, esse cuidado dentro das igrejas. Por quê? Porque as igrejas ainda elas têm uma mente muito fechada e muito restrita com relação à psicologia. Né? Quantos aqui já ouviram que você vai fazer psicologia, você vai ficar louco, vai desviar da igreja, não faça isso, vai mexer com a sua cabeça? Isso aí é um senso comum que nós precisamos combater. Enquanto os cristãos pensarem desse jeito, eles não vão ter aquela necessidade de ter isso dentro das igrejas. Então, é necessário que comece de dentro para que o Senhor mande esses profissionais e incentivar realmente jovens a fazerem psicologia, jovens cristãos a fazerem, a estudarem, porque nós precisamos, gente, de psicólogos cristãos. Nós temos visto, um fato é que você fazer terapia com um cristão é totalmente diferente.
Óbvio, não existe uma psicologia cristã, mas as crenças do terapeuta, elas dizem muito respeito ao que você vai trazer para mim. Então, quando o cristão diz, eu oro muito, Deus fala comigo, eu vou entender a linguagem dele. Se não é um cristão, por mais que eu use a técnica, eu vou estar entendendo aquele ser humano. Agora, se eu não sou cristã, eu vou achar que isso não diz respeito, ou, infelizmente, nós precisamos entender que hoje o Conselho Federal de Psicologia ele é averso ao cristianismo. Então, eles vão querer colocar outras crenças além, infelizmente, para tirar um pouco isso do nosso viés. Então, nós precisamos buscar terapeutas cristãos. Mas, para isso, a igreja precisa estar com a mente aberta, principalmente os pastores também. Eu tenho visto alguns psicólogos, mesmo não crentes, que eles usam, essa vertente da espiritualidade no tratamento, que eles podem colocar espiritualidade. Aí, nisso, pode entrar a questão do cristianismo? Sim. Se o terapeuta for católico, sim. Agora, se ele é um espírita, ele vai trazer a espiritualidade dentro do espiritismo. Se ele sim. Nós temos acompanhado, pastor, vários psicólogos sendo caçados, o CRP, justamente porque algumas terapias alternativas e integrativas têm entrado. Isso eles têm abolido dentro do conselho. Mas a questão da espiritualidade diz muito respeito à crença do terapeuta. Então, se eu sou católica, eu vou e creio em Deus, eu vou para esse lado. Mas se eu sou espírita, infelizmente, ele vai trazer algumas crenças, alguns conceitos relacionados a isso. Até esse ponto, alguém tem alguma pergunta, um comentário? Ao microfone. Tem uma lei que proíbe, então, realmente que você influencie. Até onde a lei realmente te coíbe o profissional psicólogo? Nós temos o nosso conselho de ética, né, dentro da psicologia, que é o código de ética do psicólogo, e ali diz as diretrizes do que você pode e o que você não pode fazer. Então, eu não posso professar a minha fé, né, teoricamente, falar de política e induzir o paciente às crenças que eu tenho. No caso, se eu atendo uma cristã, eu deixo muito claro que eu sou cristã e se você quer me trazer algo relacionado à sua fé, eu vou acolher de qualquer forma. Se a pessoa não é cristã, eu atendo pessoas que não são cristãs. Então, eu uso ali a técnica científica da teoria mesmo, e se a pessoa me traz algo, sim. Agora, vai muito, dentro do setting terapêutico, é você e o paciente. Vai muito ali da flexibilidade também. Né? Eu sigo uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Marisa Lobo. Ela é aqui de Curitiba. E eu converso muito com ela sobre isso. E ela diz para mim, eu falo mesmo e eu espero que aconteça. Né? Então, eu penso que vai muito também do profissional. Né? Mas como eu digo, não nego a minha fé para o paciente. Eles, mesmo quem não é cristão, eu falo, eu sou cristã, esposa de pastor, sou pastora, não vou fazer um aconselhamento pastoral, vou usar as técnicas, porque está dentro do nosso código de ética, mas vai muito ali, né, do que o terapeuta e o paciente eles fazem dentro de um setting. Eliette. É tipo R.R. Soares, né? Levanta a bandeirinha, aí vai com o microfone para dar o testemunho da cura. Então, eu trabalho na área do aconselhamento cristão, né? E quando vocês trazem, assim, até mesmo da questão do encaminhamento para um psicólogo cristão, na área do aconselhamento, a gente tem até um ponto onde a gente pode ir como conselheiros, né? E dali eu tenho que encaminhar. E já aconteceu comigo de algumas vezes, assim, eu encaminhar para um psicólogo cristão que desfez. E assim, encaminhar, de trazer para aquela pessoa que eu estou caminhando com ela, por exemplo, de se abrir totalmente à relação sexual para descarregar, vamos dizer vai assim, né? curtir a vida. Isso, então, assim,
além de ser um profissional cristão, a gente precisa ainda ter todo esse crivo, porque se eu não tivesse ali com ela, e era uma área que ela estava batalhando, que ela estava tentando se livrar. Então, assim, além de ser um profissional cristão, eu ainda tenho que fazer essa peneira daquilo que ele crê dentro da própria teologia dele, né? Então, não é só assim encaminhar para qualquer cristão. Deixa eu pegar essa fala aí. É porque o que acontece? Existem muitos maus cristãos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O rótulo crente, ele tá muito difícil de se identificar. Antigamente, se meu filho falasse assim, pai, eu vou namorar uma menina da igreja, eu falava, vai com tudo. Fechava o olho, não tinha dúvida nenhuma. Hoje em dia, se ele falar isso, eu fico pensando, quem é a menina? Que igreja que ela vai? Que culto que ela vai? Então tá complicado, a igreja tá complicada. Tem muita gente ímpia dentro da igreja, tem muito crente que é pecador, que acha que é crente. Porque a noção de pecado, ela tá dissolvida, né? Enfim. Ontem o pastor Cote falou uma coisa muito interessante. A pessoa não sente mais que está pecando, ela sente que... Qual foi o termo que ele usou? Fraqueza. O evangelho, essa hipergraça que está sendo pregada hoje, é complicado. Além do mal crente, nós também temos aí que somar aos maus profissionais. Tem muito mal psicólogo, tem muito mal médico, tem muito mal psiquiatra, tem muito maus profissionais. Aí você pega um mau crente associado a um mau profissional, então o que você falou perfeito, você tem que fazer um crivo, uma peneira de saber para quem direcionar cada caso. Inclusive, dentro da psicologia também, a Fran pode falar melhor, claro, tem as competências. Por exemplo, a Fran é especialista em terapia cognitivo-comportamental, lá pela PUC também. Então ela trabalha muito com essa área do comportamento humano. Né? Mas tem gente que vai estar com problema de família que é interessante de profissional da sistêmica. Então também existe essa área de abordagem psicológica, terapêutica, que vai ver um pouquinho melhor. Como que a gente saberia isso? Aí vem a fala do Paulinho. Criar essa necessidade na igreja desses grupos que se identifiquem com profissionais que foram cadastrados, que a igreja conhece, sabe o andar desse profissional, sabe a vida dele com Deus, e aí fazer esse direcionamento. Tá? Mas imagina, isso é um elefante branco para criar isso aí, para uma igreja brasileira do tamanho gigantesco que nós temos. Né? Acho que a Cross aqui tinha... o Ed já está, pode... Depois do Ed, nós trazemos para a Cross aqui na frente. Fran, você começou a sua fala dizendo que, especialmente os transtornos de ansiedade, são muito mais, ou parecem ser mais característicos das mulheres. Pelo menos elas acusam o golpe, me parece, bem mais rápido. Minha pergunta é, então, sobre nós, os homens. O índice é muito menor mesmo de homens, ou o transtorno de ansiedade, as dificuldades, os transtornos emocionais para os homens são tantos quantos, mas talvez a forma do homem lidar, ou a forma do homem esconder, a forma do homem lidar com isso acaba não aparecendo tanto nos consultórios ou não na vida social da maneira como para a mulher. Né? Então, assim, queria uma resposta para nós homens. O que acontece com a gente? Nós não temos tantos transtornos, nós enganamos muito bem, nós escondemos muito bem. Na experiência de vocês, como pastor e como psicóloga, fala para nós, homens, um pouquinho. Sim. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, eu atendo as mulheres, os homens que lutem. Essa é a minha fala, né? Mas, brincadeira, sim, todo ser humano passa por isso. É normal. Nós somos tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Então, nós vamos passar por essas situações. O que acontece, pastor, é assim. O homem, ele tem uma resistência maior em procurar ajuda. Né? O homem, ele tem vamos dizer, um brio de procurar ajuda. É um orgulho mesmo, né? De não... eu vou procurar psicólogo, eu vou me rebaixar, ou... Como é que eu vou... A frase é, como que eu vou contar da minha vida a uma pessoa que eu não conheço? O que essa pessoa vai pensar de mim? Porque o homem, querendo ou não, culturalmente, nós entendemos que o homem ele é o caçador, ele é o gladiador que defende a prole. Então, como que eu vou mostrar a fragilidade? Isso é um erro. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental.
E há uma outra questão. É difícil você encontrar psicólogos homens. É muito difícil. A maioria são mulheres, porque enfermagem, a psicologia, a própria fisioterapia também, pedagogia são profissões femininas de cuidado, de amparo, né? Então, nós estamos mudando isso, porque é necessário, mas é difícil encontrar psicólogos homens. E aí, para o homem se abrir com outro homem e falar, olha, eu estou com um problema emocional, assim, assim, o orgulho não deixa. É mais difícil. E por que aparece mais nas mulheres? Porque as mulheres são mais viscerais. Né? Elas são totalmente viscerais. Então, a mulher chora com facilidade, a mulher ela se desbunda com facilidade, ela sofre com facilidade. O homem ele já tenta manter a postura. Só que o problema é que quando... Imaginem comigo a represa de Brumadinho. Ela vai juntando, não tem um dreno. A hora que aquilo estoura, aí atinge quem está do lado. Então, por isso é necessário o cuidado, né? Eu não tenho coragem de falar com alguém, com um profissional. Converse com um amigo. O simples fato, pastor, de você tomar um café com alguém, abrir teu coração, gente, isso é de extrema importância. Abre teu coração com quem você confia, conversa, e juntos vocês podem procurar uma ajuda. Mas é basicamente essa questão do homem mesmo não ter esse... Se nós tivéssemos dentro das igrejas um grupo bom, que pudesse... um grupo de amparo, de acolhimento, que as pessoas pudessem falar o que sentem sem ser julgados. Porque nós, cristãos, nós temos um sério problema assim. Não posso sofrer, não posso chorar, não posso ser triste, o Senhor me ama, o Senhor me resgatou, eu não tenho motivo para ser triste, eu não tenho motivo para sofrer, a minha família é linda. Gente, nós passamos dificuldades. Nós precisamos entender que as nossas emoções foram criadas por Deus. E quando você está triste, você se aproxima mais do Senhor. Pensa comigo. A tristeza, ela te faz se aproximar mais de Deus ainda. Quando você está feliz, você se aproxima do Senhor. Mas é naquele momento que, quando Davi diz ali, por que te abates, ó minha alma? Como é que estava a alma do Davi? Estava arrebentada, acabado. Né? A gente sempre fala do profeta Elias dentro da caverna. Ele estava com medo, então eu posso ficar com medo também. E nós sempre pensamos assim, não vamos falar, porque isso aí vai me descaracterizar como cristão. E geralmente os pastores carregam aquele fardo enorme e não conseguem dissolver e acaba sofrendo o burnout dentro das igrejas, sofrem de transtornos de ansiedade, sofrem de crises de pânico e, queridos, entendam, até suicídio nós temos visto no meio dos cristãos. Então, nós precisamos cuidar com isso. Depressão, muita depressão, não é frescura, é uma doença, nós precisamos cuidar disso. Vamos tomar um café depois, Ed. Deixa eu só complementar. Falar um pouquinho da neurobiologia do cérebro masculino, tá? A Fran está falando, obviamente, do caractere psicológico, mas o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Quando o feto é formado, em vários aspectos, né? Inclusive, quando o cérebro do feto é formado, o pacote de hormônios que a mãe libera para o feto masculino, dentro dos estrogênios, é diferente quando é um feto feminino. Então, o nosso cérebro, o cérebro masculino, ele tem uma capacidade de absorção de emoções muito diferente da capacidade de absorção da mulher. Por isso que a mulher ela expande mais as emoções e ela transparece mais a ansiedade. Não significa que o homem não tem ansiedade, mas é que para o homem transparecer a crise de ansiedade, tem que estar num nível muito alto. Um exemplo da ansiedade é o cortisol. Tá? O cérebro libera cortisol, vocês sabem que os hormônios são os que se chama de neurotransmissores, são hormônios. Cortisol é o hormônio do estresse, que é liberado pela ansiedade. Primeira sensação que dá é a boca seca. Então, você vai fazer alguma coisa, deu boca seca, cortisol no sangue. Tá? O homem tem uma alta adaptabilidade ao cortisol. Então, para o cortisol estressar o homem ao ponto dele entrar em crise, colapso de ansiedade, ele tem que estar quase ácido, ao ponto de estar desligando o organismo. Já a mulher não, a mulher tem uma baixa condição de suportar o cortisol. Por isso que a mulher tem a tensão pré-menstrual, que é quando é liberado o cortisol no organismo dela e ela não suporta isso. Algumas mulheres não têm, que Deus abençoe vocês, tá? Algumas mulheres têm demais, orem pelos maridos sofredores.
Principalmente os que estão há mais de 20 anos sofrendo isso. Até me perdi agora. É um sofredor, gente. Até me perdi agora aqui no assunto. Por quê? Porque o cérebro feminino é diferente do cérebro masculino. Nós temos as neuroconexões, elas são diferentes. A forma como o cérebro feminino conversa, se comunica entre núcleos da base, que são núcleos de envolvimento social, com o sistema de racionalidade, são sistemas corticais, é muito diferente do que o homem. Então o homem tem que entender. Quando a Fran falou, são profissões femininas. Não são. Por favor, se você é assistente social, se você é psicólogo, não são. Mas é porque o cérebro feminino tem um campo da empatia muito maior em se colocar no lugar do outro do que o cérebro masculino. Vamos dizer que são profissões de cuidado. Exatamente. E que a mente feminina entende melhor aquilo, por isso que a escolha é natural. A escolha é natural. Assistente social, enfermeira, pedagoga, professora de ensino infantil, séries iniciais, enfim. A mente feminina escolhe naturalmente isso porque faz parte do entendimento mental daquela pessoa. Já o homem procura... Eu estava até falando, viajando de Chapecó para cá, são 7 horas de viagem, né? Eu até comentei com a minha esposa. Nós paramos uma barreira na estrada que estão arrumando o asfalto. Tá? Todo mundo já passou por isso na vida. Tem uma placa parada, tem uma placa posta na barreira. E o que está escrito nessa placa? Homens trabalhando. Você nunca vai ver uma placa escrito mulheres trabalhando. Significa que mulher não trabalha no asfalto? No Brasil, talvez não tenha, não sei. Mas eu acharia extremamente injusto isso. Tá? As irmãs que estão mais pro viés feminista, me perdoem. Eu prefiro demais que a gente abra a porta para vocês entrarem no carro, entendeu? Que a gente cuide de vocês. Eu prefiro demais. É verdade, é verdade. Do que em defesa. Tá gravando isso? Tá gravando? Do que em defesa de uma bandeira qualquer, colocar uma mulher para se ralar no sol, botando piche no asfalto, que o cérebro masculino entende aquilo e ele sofre menos. Votem em mim! Votem em mim! Quando que é a próxima eleição? Pra que é a próxima eleição? Eu não sei. Não, deixa eu só concluir. Pera, irmã, só deixa eu terminar minha fala. Eu passo pra senhora. E daí sabe o que acontece? Pensa comigo. O cérebro comanda todo o seu corpo. Você precisa de 2.000 calorias para estar vivo por dia, mesmo que você não faça nada. O cérebro ele consome 500 calorias. 25% dessa energia. Ele é um alto consumidor calórico, porque ele comanda todo o corpo. Aí eu vou lá e coloco a mulher lá no asfalto, colocando piche no sol quente, só porque eu quero defender uma bandeira, que seja. Eu tô fazendo um dano generalizado ao corpo dela, tá? Só para vocês entenderem. Aí eu coloco a mulher na assistência social, nas séries iniciais, na psicologia, ela tá rendendo mais, ela faz algo que o cérebro dela compreende, que faz com que tudo funcione bem. Bota um homem nas séries iniciais. Eu lembro quando eu era novo convertido, meu pastor fez a besteira de me colocar na sala de ensino infantil da igreja no domingo, das crianças de 2 anos de idade. Eu só fui uma vez, porque eu quis pegar o menino pelos pés e jogar pela janela para baixo. Não sirve para coisa. Então, a mente humana tem distinções, sim. O homem suporta mais o estresse do que a mulher. Por isso que a gente transparece menos ansiedade. É químico isso. E pensando nessa questão ainda de ansiedade, pessoas que estão vindo tão jovem, eu fico pensando, olhando para essa turma, o que faz alguém tão jovem estar com uma carga tão pesada? Alguns têm apontado a própria tecnologia, a questão de celular, aquilo que era para facilitar, mas que traz uma pressão e não consegue lidar com isso. O que vocês têm observado nesse sentido, do que isso seria uma causa hoje ou não? Como que vocês têm observado? Sim. Uma palavra é o imediatismo. Imediatismo. Tudo é imediato. Então, por exemplo, antigamente você precisava esperar a segunda-feira na Telecine, tela quente, para assistir o filme que você queria. Então, você tinha que esperar a semana inteira para você assistir aquele filme que você queria. A comida, você tinha que ir lá no mercado, compra comida, faz comida, e aí você tem a comida, espera ficar pronto. Hoje em dia, você assiste o que você quer na Netflix a hora que você quer. Você pede no iFood e a comida já está ali na sua mão. E isso nos tornou imediatistas. Então, nós não temos mais tempo, pastor, de esperar as coisas.
Então, e o que acontece? A baixa tolerância com o meu irmão. Ai, meu irmão é muito lento. Vamos lá, crente. Vamos lá, crente. Né? Aquela coisa de você ter que ficar ali, você não dá conta. São muitas atribuições. E por que a mulher? Porque a mulher ela desenvolve muitos papéis que ela não desenvolvia antes. Então, a mulher ela saiu da bolha. Óbvio, né? Ela saiu, ela trabalha, ela tem filho, ela cuida da casa, ela faz isso, ela faz aquilo. Antigamente existia, mas era meio que mascarado, não era aquela coisa escancarada como hoje. E também, o que acontece? As redes sociais, elas agilizam muito mais, porque tudo ali tem uma resposta. Tudo você tem uma resposta. Então, eu estou com calafrio, então eu tenho ansiedade. Eu estou preocupada, eu tenho uma ansiedade. Então, isso caracteriza, mas, na verdade, só um profissional da saúde mental que vai diagnosticar. Só que tem um detalhe também. A pandemia acelerou isso aí. E nós percebemos nas crianças. E daqui uns 10 anos, nós vamos ver crianças com índices altos de ansiedade mais ainda. Por quê? A socialização foi perdida, as relações... E todo esse estresse que os pais passaram, que as crianças estão no mesmo ambiente, elas acabam absorvendo e reproduzindo. Pais ansiosos, filhos ansiosos. Por isso, nós precisamos cuidar com o nosso ambiente também. Sim. Só antes de ir lá, Matheus, deixa eu colocar aqui para a Clós. Ela está na fila faz tempo aqui. Tá. Tá bom. Ok, obrigada. Então, Fran, pode me chamar de Fran. Irmã, minha amiga, olha só, a gente está num momento que a mídia tem trago uma moda, o TDAH. Então, todo mundo agora é TDAH. Queria que você entrasse um pouco nisso, como é que você está lidando, se está chegando aí agora, ou já tem uns dias. Por favor. Sim. Não só o TDAH, né, gente? Autismo também. Quantos aqui já foram diagnosticados com autismo? Todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo. Né? Infelizmente, são os diagnósticos de redes sociais, né? Mas o TDAH, sim. Por quê? Porque nós nos fechamos demais. A pandemia fechou. Segura um leãozinho dentro de uma gaiola. Aí você solta o leãozinho depois. Ele fica doidinho. Só que tem um detalhe. Muitos sintomas não são do TDAH, mas não é um transtorno. Aí nós precisamos identificar também. Porque o TDAH, nós imaginamos que é aquela pessoa totalmente dispersa, sem foco, que corre, que pula, que agita. Não. Mas o inverso do TDAH é o hiperfoco também. A pessoa focada só naquilo e esquece do resto. Então, quando você estava na escola, eu não gostava de português, nem me interessava por português, mas eu gostava muito de história. Então, eu focava em algo e desfocava em outro. Medicalização. A Ritalina é o que tem surgido. Muita gente tomando Ritalina, conseguindo com um amigo que é farmacêutico. Não façam isso, em nome de Jesus. Receita de veterinário. Veterinário dando receita de Ritalina. Não façam isso, isso é um dano cerebral terrível, terrível. Mas o que acontece? A pandemia, ela evidenciou muitos sintomas do TDAH. Não que a gente tenha, não que nós tenhamos esse transtorno, mas evidenciou. Por quê? Porque nós ficamos muito fechados, nós fomos cerceados de ter contato com o outro, de falar, de interagir, de estar junto. Então, agora, a gente quer fazer tudo o que nós não fazíamos lá na pandemia. Então, isso trouxe também uma confusão. Mas, sim, e o autismo? Mas o autismo é fato. Nós estamos vendo muitos diagnósticos de autismo em adulto. É um espectro muito grande. O que acontece? Antigamente, os pais diziam, meu filho é estranho. Meu filho é diferente, mas não tinha aquela pesquisa para saber o que acontecia. E aí, hoje, a esposa casada com o marido fala, vou te levar no médico. Aí chega lá no médico, faz toda aquela bateria com exame neuropsicológico. Realmente, você está dentro de um espectro. O espectro, imagine comigo, é uma régua muito grande, que ela pode ir de 0 a 100.
Então, não necessariamente que todo mundo tem autismo tem o estereótipo, né, o O rodar. autismo grave naquele... Não é o espectro. Então, eu posso ter características. Nem todo mundo é o Elon Musk, que é autista de Asperger e é o cara mais rico do mundo. Não é? É nesse sentido. Mas sim, tem surgido, mas pelos O que tem sintomas. acontecido também é esquizofrenia, tá? Eu tenho um caso de uma mentorada minha que descobriu que o marido é esquizofrênico. Ela achava que ele era esquisitão, tá? Existe um... A Francine também me acha esquisitão, e nem por, e nem por isso eu sou esquizofrênico. A gente não sabe, porque eu... Pera só um pouquinho. Ele escuta algumas Pera só um coisas, pouquinho, pera mas só um eu pouquinho. acho que é o Espírito Santo, gente. Espera só um pouquinho que a minha avó tá falando aqui. Que foi, vó? Mas o grande lance, assim, antes da esquizofrenia, vou falar de forma simples, existe um passo antes da esquizofrenia, que são os transtornos esquizotípicos. O que são os esquizotípicos? São aqueles que não são ainda pacientes psiquiátricos, mas já têm alguns traços que identificam, tá? Os nerds são os esquizotípicos, né? O nerdão, assim, aquele cara que fica... Mais fechado, Fechadão. retraído. Você olha e você fala, ih, É o lesmão. estranho. Sabe o lesmão? Você tem um primo, um filho, que é um lesmão, que fica assim o dia inteiro. É o esquizotípico, tá? Dá uma olhadinha de olho, se tem algum esquisitão do teu lado aí. Não é um paciente psiquiátrico, não precisa tomar remédio. É um comportamento. É um comportamento. Agora, o que acontece com o remédio? É bem importante falar isso, tá? Remédios psiquiátricos. Ritalina é remédio psiquiátrico. Não pode se automedicar. Por quê? Porque, normalmente, os remédios psiquiátricos de controle de ansiedades, ansiolíticos, os neuroreguladores, neurocompensadores, eles são remédios que agem na membrana mielínica dos neurônios. O que acontece? Ele faz uma casquinha, uma capinha, que impede a absorção dos neurotransmissores. Então, só para você ter uma ideia, a pessoa que é extremamente estressada, ele toma um remédio para diminuir, para inibir o estresse. Como é que faz para isso? As fossas sinápticas, o lugar onde o neurotransmissor é recebido, ele tem muita absorção. Então, o remédio ele cria uma capinha, como se fosse uma borracha, para impedir esse tanto de absorção, e aí o neuroreceptor absorve menos. O que acontece? O cérebro vai falar, opa, eu estou mandando 10% e não está recebendo 10%. Eu vou produzir 20% para tentar compensar. Então, o corpo humano produz mais estressores e o remédio tenta compensar. O que acontece? Você estava estressadão, aí você começa a tomar remédio, aí você acha que você fica bom e você para de tomar o remédio. Estou falando de remédio psiquiátrico. Você para. Igual dor de barriga. Ficou bom, para. Dor de cabeça. Ficou bom, para. Começou a tomar o remédio psiquiátrico. Normalizou. Parou de tomar. Essa casquinha, ela some. Só que o teu corpo está produzindo o dobro ou o triplo de estressores. E você vai ter um efeito rebote bem pior do que o início de quando você começou a tomar a medicação. Então, se você vai tomar medicação, um psiquiatra tem que te medicar. Ele tem que dar o tempo da medicação e ele tem que desmamar. Porque ele tem que fazer de volta todo o caminho inverso para que o corpo produza menos estressores ou menos depressores, para que você tenha a estabilização neuroquímica. Então, muito cuidado, gente, com o que a Fran está falando, de você fazer o diagnóstico pelo Instagram, pelo Facebook, e comprar remédio com o veterinário, seu amigo, e tomar esse negócio, ficar doidão, depois você tirar o remédio a hora que você quer, vai dar um problema muito maior. Talvez até irreversível. Sim, e lembrando que nós somos a favores, eu sou a favor da medicação, sim, gente, tá? Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Se você tem pressão alta, eu vou orar, Deus vai abençoar, Deus vai agir, mas eu preciso tomar aquele remedinho. Se Deus curar, amém. Não é? A diabetes, pressão alta, é necessário, faz-se necessário. E a saúde mental também, nós temos esse preconceito, né? Vou tomar remédio porque eu sou louquinho. Não é isso não, gente, é cuidado. Então, um ponto importante é saber que, como missionário ou discipulador, se você orar por uma pessoa por cura, você não vai dizer para ele parar de tomar um remédio, não é isso? Exatamente, isso aí. Importante essa fala. Sabe quem que fala para você parar de tomar um remédio? O médico. Eu oro para uma pessoa, a pessoa fala no culto, pastor, senti que fui curado. Amém. Vai no teu médico, faz todos os exames de novo, fala para ele que você é cristão, fala que você foi num culto, que você recebeu uma oração e que você sentiu cura. E fala assim, doutor, agora eu preciso do senhor para testar isso. Aí o médico vai fazer todos os exames, ele vai te dizer, não, fica 1 mês, 2, 3, tomando remédio ainda, veja, faz de novo o exame, é o médico quem tira o remédio. Deixa eu falar um negócio sobre esquizofrenia.
o que nós mais encontramos na igreja é gente esquizofrênica achando que é demônio. Porque a esquizofrenia tem, dentro dos sintomas, 78%, 80% dos sintomas são audição de voz. Tá? Pouca avistamento de vultos na esquizofrenia, pouco. Imagina você que é crente, você que é discipulador, você que trabalha com aconselhamento, você que é líder, que é pastor, vem um jovem e fala para você que está ouvindo vozes. E essas vozes dão comandos. Essas vozes se apresentam como Jesus ou como Satanás, e elas dão comandos. Faça tal coisa, vai em tal lugar. A primeira coisa que nós como crentes pensamos é o quê? Demônio. Olha o caso. Vários que a gente enfrentou ali, ajudou a solucionar, vários. Mas olha esse caso. A moça, ela não ia na igreja, era católica, estava batizada, não praticante. Aí começou a ouvir um demônio falar com ela, e o demônio dizia assim: você tem que matar o seu filho, você tem que matar o seu marido, e depois tem que se matar. E ela estava lutando contra esse pensamento, porque ela falava: eu não vou matar meu filho, meu marido, nada. Aí o demônio começou a melhorar a proposta. O demônio começou a falar para ela assim: olha só, escute isso. Você vai matar o seu filho porque a sua família fez um pacto de sangue lá no passado, e se você não matar o seu filho, você não termina esse pacto. Agora começou a fazer sentido para ela. Opa, tem uma história, tem alguma coisa acontecendo. Ela foi perguntar para a avó, para a mãe, para a avó: ah, de verdade, o seu bisavô ele era da macumba, a sua avó era tal. Não sabemos desse pacto, mas eles eram da macumba. Então olha aqui o contexto, tá? Levaram essa mulher numa igreja, oraram com ela, manifestou demônio, a mulher quebrou a igreja inteira, bateu no pastor, bateu em todo mundo. Levaram na segunda igreja, idem. Levaram na terceira e na quarta, a nossa igreja foi a 10ª, né? Quando chegou na minha igreja, eu nem vi a mulher, eu já tinha o diagnóstico. Não é demônio. Não é possível que ela foi em 9 igrejas que não tinha um homem de Deus para expulsar esse demônio. Não é possível. Casos que a pessoa foi, já foi em 1, 2, 3, 10 igrejas e ninguém conseguiu expulsar esse demônio, sabe por que não conseguiu? Porque não é demônio. Porque se fosse, tinha uma irmãzinha do coque lá, tinha uma tia da cantina, tinha alguém que ia ver o sarceiro acontecendo lá, ela ia levantar e falar assim: dá licença, sai em nome de Jesus. E o demônio ia sair. Não tem regra para expulsar demônio, sai em nome de Jesus. E o demônio tem que sair. Não existe demônio maior que Cristo. Então por que não saiu? Porque ela é uma paciente psiquiátrica. Então foi na minha igreja, eu já preparei, meus obreiros são treinados, né? Eu tenho obreiros muito bons, muito crentes, mas tem os lutadores de jiu-jitsu, os leão de chácara, eu tenho os caras preparados para casos específicos. Separei lá os meus lutadores de jiu-jitsu, os Grace lá, e falei: vou orar aquela moça por último, orei com todo mundo, tal, deixei ela por último, já o pessoal estava saindo. Quando eu botar a mão na cabeça dela, ela vai querer quebrar tudo, vocês imobilizam ela para mim. Beleza, dito e feito, eu botei a mão na cabeça, ela quis, eles seguraram ela, tal, o marido estava junto, o marido que pediu inclusive essa intervenção, a gente tirou ela do local, a gente não expulsa demônio ou trata pessoas com transtorno publicamente, porque nós cuidamos da pessoa, não é um espetáculo público. Eu acho equivocado o ato de fazer libertação pública, tá? Colocamos, a gente chamava de salinha lá da intercessão, e começamos a conversar com ela. E aí ela queria falar que era o demônio. Por quê? Porque a esquizofrenia é uma doença que faz com que o hemisfério esquerdo do cérebro não entenda o direito. Então, quando o hemisfério direito pensa alguma coisa, o hemisfério esquerdo acha que é alguém fora falando. Então, estão entendendo? O cérebro tem 2 hemisférios. Tem os feixes de conexão entre um hemisfério e o outro. Tem um problema aqui no bulbo central, no corpo caloso, que não consegue se comunicar entre um hemisfério e outro. Aí, como é que eu sei que não é demônio? Demônio nunca fala, pegue uma faca e mate seu filho. Demônio nunca vai falar isso. Imagina você, da igreja, você ouve um pensamento dizendo assim: pegue uma faca e mate seu filho. O que você vai fazer? Você vai falar: está repreendido. Uai, que pensamento é esse? É Satanás. Então o que o demônio vai fazer? O demônio vai começar a te dar ideias em primeira pessoa, como se fosse você. O demônio vai falar bem assim: eu não aguento mais o meu filho. O demônio vai dizer isso no mundo espiritual. E essa fala espiritual vai entrar como seu pensamento. E você vai começar a internalizar esse pensamento pensando que é seu. Vai falar: nossa, eu não aguento mais meu filho. Aí você vai começar a olhar para o teu filho só com coisas que você não aguenta nele e vai começar a reforçar o pensamento do demônio. O demônio nunca fala uma voz de comando. A esquizofrenia é da voz de comando. A esquizofrenia, ela começa a dizer: não fale mais com ela. O esquizofrênico, ele acha que todo mundo lê o pensamento dele. Ele olha para você. Teve um caso do paciente
lá na PUC, um doutor que estava dando aula pra gente, ele disse que um paciente dele achava que era homossexual. O paciente achava que era homossexual, por causa de alguma crença da família. E aí o doutor perguntou, mas você é homossexual? Ele falou, não sou. Mas então por que você acha? Ele falou, não, porque o meu pai olha pra mim como se eu fosse. Olha o esquizofrênico. Meu pai olha pra mim como se eu fosse. Aí o doutor começou a tratar isso nele. Ele estava andando na rua, isso lá em Londres, no ponto de ônibus tinha 2 jovens, ele passou pelos 2 jovens e ele ouviu os 2 jovens pensando. E os 2 jovens chamaram ele por nomes pejorativos relacionados à homossexualidade. E aí ele pegou e parou e encarou os 2 jovens ficaram meio olhando para ele, e ele pensou assim, eu vou lá e vou bater neles. Quem são eles para pensar isso de mim? Mas, estão vendo a loucura? Esquizofrenia é demência. Aí ele lembrou do médico, ele falou, não, doutor fulano de tal, disse que isso é coisa da esquizofrenia, são pensamentos criados pelo meu cérebro, eu tenho que resistir. Aí a doença diz para ele, é isso que ele quer que você pense. Que aqueles 2 jovens não estão pensando isso de você. Ele foi lá bater nos caras, apanhou, quase morreu, tomou o soco dos 2 caras. Então, veja o nível da doença mental, tá? Não é bem parecido com o que a gente acha que é demônio dentro da igreja? Então, o que acontece? Minha fala para vocês, tá? Como alguém que está se especializando nessa área, que estuda muito sobre doença mental. Quando chegar alguém para vocês com essa interlocução de que há um pensamento, que o demônio está falando, que um anjo falou, que Jesus falou, ouça, acolha, entenda, ore com a pessoa, mas direcione para uma análise com um psicólogo ou com um psiquiatra, tá? Por quê? Se você encontrar uma doença mental, uma doença psiquiátrica, logo no início dela, você pode tratá-la e pode ter uma vida adaptada, né, minimamente saudável, mas uma vida adaptada, do que se você ficar demorando para dar tratamento, achando que a igreja orando. Se Jesus curar, amém, gente. Eu creio que Jesus cura até doença mental. Mas caso não seja a vontade do Senhor curar aquela pessoa, e Deus nos deu as ferramentas necessárias para que haja cura, o tempo de demora para esse início de tratamento pode ser fatal. Deixa eu trazer aqui para a Cross, antes de eu seguir. Oi, Fran. Qual é o seu posicionamento, assim, dentro da igreja, como cristã e como psicóloga? Porque, assim, eu já passei numa situação que eu precisava de uma psicóloga, e qualquer psicóloga, né? E minha amiga falou assim, tem uma psicóloga aqui na igreja, você não sabia? Aí eu, vou procurar ela, né? Porque todos que eu já passei não mudou nada na minha vida, só gastei dinheiro, gastei tempo, eram coisas profundamente, assim, difíceis, situações difíceis e espirituais, né? Eram tudo misturado. Aí eu falei, não, vai ser perfeito, porque ela é cristã e ela é psicóloga, então ela vai entender os 2 lados e eu vou conseguir falar um pouco das minhas experiências espirituais também, porque pode ter a ver. Quando eu procurei ela disse que não podia me atender porque eu era da mesma igreja. Isso tem alguma, tipo assim... Sim, tem e não tem, tá? O que acontece? Dentro desse código de ética que nós seguimos, ali diz respeito sobre... Tem algumas questões, mas ele diz mais sobre vínculos familiares. Então, por exemplo, eu não posso atender parente, minha mãe, meu pai, meu esposo, meu filho, até porque eu vou estar misturando as coisas, né? Eu, particularmente, atendo as crentes da minha igreja. Eu atendo. Por quê? Porque eu conheço elas. Porque eu sei o que elas estão passando. Mas o meu contato é aquele contato não de estar todo dia na casa, aquele vínculo de amigas, mas eu atendo e eu consigo separar o que é profissional e o que é irmã em Cristo. Até para poder entender e acolher. Porque se eu não acolhê-la ali, ela vai procurar em outra pessoa, talvez não vai dar certo, enfim. Mas eu atendo sim. Dependendo do caso, se é muito vínculo, aí eu não atendo. Você era muito amiga da psicóloga, não? Eu não conhecia ela. Mas aí vai de cada profissional, né? Eu atendo assim, conheço, né? Atendo as irmãs da minha igreja. Não atendo parente, mas as irmãs da igreja, sim, eu atendo. Mas quando eu vejo assim, por exemplo, se é muito minha amiga, nós estamos ali, né, best, aí eu não atendo, porque daí ela vai reclamar do marido ou reclamar de alguém, eu sempre vou dar aquela... A gente é ser humano, né? A gente acaba dando aquela pendida.
Então, mas eu atendo sim. Mas aí vai muito de profissional, depende da postura. Uma coisa que eu sempre digo é assim: antes de ser psicóloga, eu sou cristã. Antes de ser psicóloga, eu sou crente, eu sou cristã. Então, isso não mudou a minha forma de ver as coisas e de acolher. Né? Porque eu conheço muitos psicólogos, amigos meus, que eles se tornaram psicólogos e eles aconselham, não, eles usam a técnica de uma forma totalmente científica e, às vezes, esquece daquele acolhimento realmente que precisa. Mas isso vai muito de cada profissional. Você é pastora? Também. Ah, sim. Eu ia perguntar isso também. Uma pastora, por exemplo, ela resolve fazer psicologia, então ela pode atender todos e aplicar o conhecimento da psicologia no pastoreio. Também é um auxílio muito bom. É uma ferramenta, né? Mas ali no setting terapêutico, que é eu e o paciente, eu não vou usar o aconselhamento pastoral, que é algo diferente. Eu vou usar as técnicas, né? A cientificidade mesmo da terapia. Mas seria interessante que as esposas de pastores fizessem mesmo para poder entender o que acontece com os crentes, o que acontece com a igreja, até para entendê-la também, que é muito importante. Obrigada. Já vou aí, tem uma lá atrás também, mas pensando, olhando para um público como esse, que está abraçando uma carreira missionária, que quer dar a vida em missões, o que seriam alguns conselhos assim para vocês chave nessa área que eu vou chamar de autocuidado, daquilo que é responsabilidade do indivíduo para manter essa vida saudável? O que vocês pontuariam nesse sentido? Aprenda a falar não. Limites, ok? Aprendam a falar não. O não é libertador, gente. Aí que tá, eu vou entrar nessa questão. Calma. Não, calma. O falar não no sentido de colocar limites. Porque o que acontece, gente? A gente quer abraçar o mundo com as pernas. E, às vezes, você acaba não fazendo bem feito aquilo que te colocou a mão para fazer. Então, faça uma coisa bem feita, com qualidade, com excelência. Terminou? Ok, agora eu vou fazer a outra coisa. E colocar o limite é no sentido assim, é se cuidar também, pastor. Porque, muitas vezes, a gente quer ajudar todo mundo, mas a gente não se ajuda. E uma coisa que eu sempre ensino e prezo é, quando eu falo sim para você, eu estou dizendo não para mim. Óbvio que nós temos que entender, nós temos que negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Não diz respeito a isso. Mas as suas emoções, é você se policiar também. Porque nós entendemos que no campo missionário, por aí, existe muito vampirismo. O que é vampirismo? Você vai para uma igreja e aí eles te sugam. Sugam. Meu Deus, a igreja está faminta, a igreja está precisando, e você chega toda cheia de amor, cheia de força e cheia de vigor, e aí você não consegue colocar o limite para isso também, você acaba se excedendo. Quem vai lá para nossa igreja, lá na fronteira, vocês vão entender bem o que ela está falando. Não, é verdade. Eu estarei lá, fiquem tranquilos. Eu estarei por perto. Mas é nesse sentido, é de se cuidar mesmo, de você cuidar das suas emoções e você entender que existem coisas que você não vai resolver. Não adianta, por mais que você queira, você não vai. A graça de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas, que nos habilita a dizer, eu não dou conta. Nós não precisamos dar conta de tudo naquele momento. Nós precisamos respeitar o nosso limite também. E sobre missões, campo missionário, vou dar uma dica para vocês. O gás acaba, tá? O gás acaba. Então, enquanto vocês têm gás, gastem esse gás no campo missionário. Vão com vontade. Gastem o gás. Porque vai chegar na idade da gente, assim, tipo, que você não tem mais o mesmo gás. Alguém me perguntou, pastor, hoje você faria as mesmas coisas que você fez há 20 e poucos anos atrás? Claro que não. Eu sofro para acordar, irmãos. Para levantar de manhã. Dói as pernas juntos, os joelhos.
na minha época de campo missionário, eu ia, ficava sem comer, de casa em casa, ouvia não, eu ficava contando quantos não eu tomava naquela manhã de bater palma na frente de casa para falar de Jesus. Hoje eu não tenho coragem de bater palma na casa de alguém que eu não conheço. O gás vai acabar. Enquanto vocês têm gás, usem o gás. Vão com tudo, sem medo. Tomem carão, tomem não, vão, evangelizem, corram de cachorro. Gente brava, gente com facão na mão para cima de vocês. Deus não vai deixar vocês morrer. Ele vai deixar vocês tomar umas facãozadas, mas morrer não. Por enquanto não. Num determinado momento vai acontecer. Então, gastem o gás de vocês. Usem isso com a energia que vocês têm, a vontade, o vigor, a vida. Porque isso uma hora vai diminuir. Façam esse uso. Outra coisa, ouçam os mais velhos. Tá? Porque a impetuosidade da juventude, a impetuosidade do campo missionário faz vocês errarem. Tá? Nós erramos muito, nos achando super poderosos, fazendo coisas que... Porque nós fazíamos coisas que ninguém fazia. Nós fomos fazer missão numa cidade que tinha o maior índice de prostituição infantil. A gente erradicou a prostituição infantil. Nós evangelizamos todas as famílias das prostitutas, das meninas, e ganhamos todas aquelas meninas para Jesus naquela cidade. Acabou. Até hoje o histórico é zero naquela cidade. Então o prefeito elogiou a gente, todo mundo. A gente se sentiu super poderoso. A partir desse sucesso, a gente teve um monte de fracasso. Por quê? Porque a impetuosidade, a inexperiência, a arrogância. Então, pare, pense, pergunte para os mais velhos. E agora? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Tá? Isso é muito importante, porque a tua energia sem direção vai te jogar no precipício. O teu gás sem um leme vai te jogar no abismo. Então, o gás e o leme, por isso que vocês estão na Jocum, gente. Vocês têm o leme agora, tem a direção. Não é? Por isso que nós escolhemos a base da Jocum para mandar nosso filho, nós escolhemos a Jocum para ser nossa parceira nossa junta de sustento missionário. A gente não manda sustento para missionários que não são desta base da Jocum. Por quê? Porque a gente entende que isso aqui é um leme, é uma direção. A gente sabe, nós estamos seguros. O pessoal pode ir tranquilo porque tem essa direção. Então, usem esse gás. É uma experiência boa. O autocuidado, sempre pare um pouquinho, olhe para dentro, lembre de onde você saiu, lembre por que você está aqui, lembre qual que é o caminho que você percorreu para chegar na Jocum, para chegar lá no campo missionário. Quando vocês forem para a igreja de vocês de volta, vai ter um novo tempo. Lembre o porquê, o propósito. Quem perde o motivo pelo qual foi para o campo, ele está perdido no campo missionário. Ele precisa lembrar o porquê que ele foi para lá, tá bom? Não seja só mais um. É isso aí. Irmão, achei que você ia aplaudir, mas estava matando um mosquito? Tá bom. Não. A irmã gostou tanto que ela começou a aplaudir. Ela fez assim, ó. Tinha alguém que levantou a mão ali atrás e quem, né, você pode ir lá depois. E não pode esquecer do descanso também. Né? Descansar é importante. Eu estou na fase do descanso agora. Em relação ainda à esquizofrenia ou a todas as doenças mentais, ela abre acesso ou brecha para demônios ou não? Não. Por quê? O que abre brecha para demônio? Pecado. Tá? Nenhuma doença que você venha a ter, você, no sentido genérico, qualquer pessoa, vai liberar um demônio para dominar uma mente de uma pessoa. Nenhuma doença. Tá? Então, a pessoa pode ser um doente mental, esquizofrênico ou demente, porque a demência ela é gigantesca, tem 1 milhão de coisas. Isso não necessariamente faz um demônio entrar naquela pessoa. Tá bom? Agora, se o cara é esquizofrênico e pecador, aí sim, tá? Nós tivemos na nossa escola um estudo de caso, só para vocês entenderem. Quem lembra de uma história em Cariacica, Vitória, Espírito Santo, que um jovem matou a mãe e o pai, que eram médicos e pastores da Igreja Batista, fez um monte de símbolo satânico, depois ele se matou? Lembra dessa história? Eu fui lá fazer a análise do caso, tá? E aí eu tive que montar toda uma palestra, não sei nem se eu posso chamar de palestra, para explicar para aquela igreja local que o menino não era satanista, que o menino era um paciente psiquiátrico. O menino era paciente psiquiátrico, filho de pastores, e os pais eram médicos, fazia uso de medicação e ainda fazia uso de álcool e drogas. Pai e mãe crente que não sabe falar não pro filho. Resultou do quê? Uma tragédia. Tá? E aí por que ele fez todos aqueles símbolos? Porque na hora que ele matou o pai e a mãe, ele estava cindido da realidade. Quando voltou e compensou, porque a doença mental tem disso, você pode descompensar para sempre, ou pode descompensar e compensar.
Quando compensou, ele viu o que ele tinha feito, ele precisava terceirizar a culpa. E como eles eram crentes, ele era crente, a culpa era do demônio. Aí ele criou toda aquela cena. A cena foi criada depois que ele matou os pais. Tá? Não foi criada antes. Os pais não chegaram no apartamento e viram um monte de símbolo satânico e falaram, filho, o que você vai fazer? Vou matar vocês. Não foi assim. Ele matou os pais, voltou para a realidade, o trauma faz isso, e criou a cena, foi para um carro, se drogou, bebeu e se matou. Se eu não me engano, foi com um tiro na cabeça. Então, esse é um caso, tá? Ele era paciente psiquiátrico, mas ele era um pecador. Então, aí o demônio, ele vai dar aquele gásinho. O demônio vai ser o demônio, ele é um aproveitador. Ele vai aproveitar a fraqueza associada ao pecado, que fez com que o pecado trouxesse o demônio, que você sabe que Isaías 59:2, os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. E aí, então, potencializou que houvesse aquela tragédia. Nem todo paciente psiquiátrico mata o pai e a mãe e pinta de cruz de ponta cabeça em casa. Então, aquele é um caso específico, tá? Outro caso que a gente também cuidou foi do... tem tantos casos, né? Mas, enfim, só para você ter uma ideia sobre isso, tá? Eu quero perguntar outra coisa. Tá. Você pode comentar e falar um pouco do ataque de pânico? Que as pessoas falam, sensação de morte, eu vou morrer, ou de sufocamento, ou que tem alguém em cima de mim. Isso é realmente uma saúde mental? À noite? Isso. Durante a noite? Ou durante o dia também acontece. Tá, terror noturno. Fala É uma saúde mental ou também é relação a demônios? Sim, o transtorno de pânico... Vou no banheiro. Tá. O transtorno de pânico, ele está dentro do... Ele é caracterizado como um transtorno da ansiedade. Então, ele está junto, vamos imaginar assim, é um pacote, né? Então, ali dentro do pacote eu tenho transtorno de pânico, transtorno social, eu tenho o agorafobia, eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho ataque de pânico. Então, é um pacotinho que diz respeito aos transtornos de ansiedade. Então, são sintomas, né? O ataque de pânico, ele é o sintoma de algo generalizado que submergiu. Que subiu. Emergiu. Isso. Você... né? Então, ele te dá essa sensação de sufocamento, pânico, medo, e aí ele vem... É óbvio, gente, a gente não pode esquecer que o mundo espiritual existe, né? Satanás potencializa esse tipo de coisa. A gente também não pode descartar fatores espirituais. Então, o inimigo potencializa também. Mas aí tem aquela questão, eu oro, eu busco a Deus, eu jejuo, eu me santifico, e eu sofro disso. Muita gente me pergunta. Então, é algo biológico, é uma doença, precisa ser tratada. Eu não posso alegar só que é espiritual. Orei, busquei a Deus, jejuei, me santifiquei e ainda continuo tendo isso e estou na presença de Deus. Então, procure um médico, faça um tratamento. Mas tem também algumas questões relacionadas à espiritualidade, que o Carlos vai vir daqui a pouquinho para falar. Você tinha uma pergunta aqui? Eu? Uhum. Então, eu queria que você falasse como que eu posso identificar que eu tenho a síndrome de burnout. E também falasse um pouco sobre ansiedade. O ponto específico para que eu identifique que eu tenho ansiedade e também a depressão. Porque, às vezes, a gente escuta muitas pessoas falando assim, a minha ansiedade, eu tenho ansiedade. Por muito tempo, eu me intitulava assim. Só que, quando eu entendi, através do Senhor, que eu precisava verbalizar o que ele falava e não aquilo que eu escutava, eu realmente comecei a viver como resposta aquilo que eu verbalizava, né? Então, assim, às vezes eu fico nervosa, com medo, ansiosa com alguma coisa, e eu falo que eu estou nessa situação, não que eu sou essa situação. E então eu queria que tu falasse um pouco sobre como identificar a ansiedade e a distinção dela para a depressão, e também o caminho dela para a depressão. Sim. Tá? O síndrome de burnout, quem já ouviu falar? A síndrome de burnout, ela é uma doença laboral. Então, ela ocorre no campo do trabalho. Então, por exemplo, nós estamos percebendo que o índice de síndromes de burnout estão acontecendo devido à pandemia, tá? Então, vamos lá. Professores, trabalhadores de segurança, policiais que trabalham na área de segurança,
banco que precisa bater meta, empresas que ficam ali, que você precisa bater meta, e ter que vender, e aquela pressão toda. Então, isso tem desencadeado o síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela é uma doença nova, caracterizada, só que ela já vem de outras linhas. Vamos imaginar assim, gente, é uma árvore e ela tem vários ramos. Então, a síndrome é um grupo de doenças. Transtornos são diferentes, são específicos, tá? A síndrome, então, ela tem vários caminhos, e o burnout é um desses caminhos que vai dando uma estafa. Imagine comigo um fósforo queimado. Acendeu o fósforo, murchou. Isso é o burnout, é a exaustão, o esgotamento. Para nós identificarmos, nós temos que fazer algumas avaliações, temos que fazer alguns questionários, mas entender basicamente que aquele ambiente os ambientes estressores, eles não me dão mais fatores emocionais para estar ali. São 3 pilares. A exaustão emocional, né? Eu já não suporto emocionalmente estar naquele ambiente, tudo me incomoda, tudo me atrapalha, me trava, eu não consigo produzir, eu não consigo render, e eu tenho que ficar naquele... Eu já, de imaginar que eu vou trabalhar, eu já fico em pânico. Eu já começo a acelerar o coração, já me dá nervoso, me dá diarreia, me dá náusea, me dá tontura, eu não quero estar naquele lugar. A despersonalização também é um dos pilares do burnout. Eu não me reconheço naquele espaço, eu não me reconheço naquele lugar, eu não me vejo, eu me olho no espelho e digo, mas quem sou eu? Eu não sou mais assim. Olha para a minha expressão, eu não me reconheço. E também a questão da relação de trabalho com os colegas. Eu evito estar ali, eu me isolo. Então, são esses 3 pilares, a gente precisa identificar. Para isso, precisa de um acompanhamento, entender como é que funciona. Ansiedade e depressão, vamos dizer assim, a depressão, ela é imagina comigo uma parede de uma casa onde você vê uma rachadura bem pequenininha. Aí você olha aquela rachadura, você vai ali e passa uma massa corrida. Só uma massinha corrida. De repente, essa rachadurinha começa a dar um mofo do ladinho, quando você tapou, só tentou tapar. A ansiedade, ela é o primeiro indício da depressão, tá? Ela é a rachadura. A gente tem que identificar. Identifiquei a ansiedade, aí eu vou pedir para o pedreiro abrir a parede e vou ver o que tem ali dentro. Um dano estrutural. Um dano estrutural, exatamente. Então, eu posso olhar e falar, não, eu só vou passar uma massinha, tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou orar, vai passar, amém. Né? Mas se eu percebo que aquilo continua, e como eu havia dito, se me travou, eu não consigo dar conta, não consigo mais estar num grupo, eu não consigo mais raciocinar direito, aquilo me impede de fazer coisas que eu fazia com naturalidade, é necessário procurar uma ajuda. A depressão, muitos pastores dizem que é falta de fé, falta de Deus, falta de oração, mas ela é uma doença caracterizada pelo CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, é uma doença que precisa ser tratada como qualquer outra doença, mas o início dela começa com crises de ansiedade. E muitas vezes nós inibimos as crises de ansiedade e quando você percebe, você já está num processo de depressão. Só pensando nisso, eu tenho visto vários missionários tendo o diagnóstico de burnout, mas se você pratica o autocuidado, provavelmente você nunca vai ter essa síndrome, porque é relacionado ao trabalho. Então, se aprendeu isto... Eu preciso trazer o microfone para frente. Eu sei que você tem a pergunta, mas ela tem a mão levantada aqui faz tempo e vai ser praticamente a nossa última, porque senão nós podemos começar a fazer consulta coletiva aqui. E aí eu vou pegar as considerações finais e nós vamos encerrar para o almoço. Então, eu sei que você pode ter muitas perguntas, isso abre um leque para muitas perguntas, isso é bom. E você tem como levar essa pergunta à frente depois, não precisa ficar com ela guardada, ou aqui com a Francine ou com o pastor Carlos, ou mesmo depois procurando uma outra pessoa para te ajudar nisto. Obrigada, Paulinho. Fran, a demanda emocional da população jovem é muito grande, então tem muitos índices de depressão, de ansiedade. Então, como falar sobre inteligência emocional com os adolescentes na igreja,
sem deixar a demanda espiritual de lado. É necessário um terapeuta ou os líderes eles podem ser capacitados nesse lugar? Sim. Trabalhar emocional, trabalhar a educação emocional e a gestão emocional é muito importante para qualquer ser humano, independente se é terapeuta ou não, pastores, líderes, é muito importante. O que acontece? Os nossos adolescentes não sabem verbalizar. Eles não sabem falar. E ainda mais nessa geração tecnológica. E se for escrever, escrevem errado ainda, né, gente? Não sabem ler um texto. Então, eles precisam desse espaço. E como que eu vou proporcionar esse espaço para eles? De acolhimento. Porque muitas vezes os pais em casa... Gente, eu vou ser sincera, eu tenho um filho de 19 anos e até um certo tempo, quando ele começou com alguns sintomas ansiosos, é frescura. A gente sempre acha que é frescura. Pai e mãe acham que é frescura. Né? Quem são os pais aqui? Imagina, é frescura, não quer fazer nada em casa, não quer trabalhar, não quer acordar cedo. Mas não, eles sofrem também. As crianças também sofrem. Nós precisamos estar de olho. E nós que trabalhamos com jovens e adolescentes, nós precisamos proporcionar esse espaço seguro para que eles possam falar o que eles pensam. E, às vezes, são coisas tão bobas que, para nós, é tão simples de resolver, mas, para eles fazem um mundo. Então, proporcionar esse espaço é muito importante. Falar da necessidade das emoções, que, sim, é importante sentir raiva, só não podemos pecar. É importante sentir medo, só que ele não pode nos paralisar. O medo, ele nos previne de não sermos picados por uma cobra. Então, o medo é necessário também. A tristeza, né? Assistam, gente, aquele filme Divertidamente. Assistam. Eu sempre falo, eu trabalho com criança, é maravilhoso, porque você vai entender que a tristeza salvou todo mundo ali. Contou o filme! Ah, mas é spoiler básico. Eu não sei nem contar piada. A tristeza, ela foi importante porque ela resolveu tudo. E, às vezes, nós pensamos que não podemos ficar tristes. Então, trabalhar com o jovem ou adolescente é proporcionar esse espaço de acolhimento, de cuidado, e que eles se sintam seguros em falar, porque, às vezes, eles vão ter medo de falar com os pais. O pai e a mãe não vão entender, o pai e a mãe vão achar que é frescura. Ah, onde já se viu? Até mesmo na questão da autolesão. Nós precisamos estar de olho na automutilação e autolesão. Então, eles precisam desse espaço onde eles consigam falar o que eles sentem. E aí entra a nossa questão de gerenciar as emoções deles. Imagina. Suas considerações finais para esse momento nosso, fique à vontade. Só dar uma pincelada da autolesão. Cuidem muito, tá? Quando o jovem, enfim, sabe o que é autolesão? Pessoa que se corta? Porque o nosso cérebro tem um dispositivo de proteção. Quando a pessoa chega ao ponto de se autolesionar, é porque esse dispositivo de proteção já foi desligado por algum transtorno. Então, a pessoa se lesionar ou se jogar de um prédio e se matar é a mesma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado. Não pense, ele está se cortando para chamar atenção. Ninguém se corta para chamar atenção. Ou fala que vai se matar, né? Ninguém eu quero me matar. Prestem atenção. É sério, gente. Sério. A partir do momento que a pessoa desligou o dispositivo de preservação da própria vida e conseguiu cortar a própria pele, que é extremamente doloroso, traumático, sai sangue, é porque o cérebro dela já desligou esse dispositivo. Então é muito perigoso, tá? Fiquem bem atentos a isso. Vocês vão encontrar muita gente assim no campo e vão, talvez alguns, de repente, o jovem aqui está na Jocum, é tudo muito gostoso. Vai para o campo com uma expectativa, chega lá e se frustra, tá? Idealiza um campo missionário dos sonhos e chega lá e é totalmente diferente. Então, aí acaba se sentindo muito mal, falta de casa, distanciamento e tudo mais. Então, fiquem atentos a isso, tá? Minhas considerações finais são, eu quero agradecer demais a vocês pela coragem de estarem fazendo aquilo que nós não conseguimos mais fazer, tá bom? Vocês completam o ministério da igreja. Vocês estão fazendo aquilo que a igreja não faz. Eu lembro, vou terminar contando uma pequena história. Eu estava na época do caos aéreo, quando deu o acidente da Gol, e os controladores de voo entraram meio que em greve, não sei se vocês lembram disso, aí começou a dar um caos aéreo no Brasil, todos os voos atrasavam 8, 10, 12 horas. Eu estava em Guarulhos, fazendo uma conexão de algum estado para um outro estado, e parado lá, sentado assim, mexendo no celular, eu vi um casal de punks
Vocês sabem o que são punks? Aqueles caras com moicano, tudo tatuado, cheio de coisa. Gente, eu não sou contra nada disso, eu sou o cara mais aberto, assim, não tenho problema com isso. Mas eles eram tão punks, mas são os punks mais punks que eu vi na minha vida, que eu soltei um misericórdia sem querer. Eu podia ser crente em qualquer hora do dia, mesmo naquela. Eu olhei, eu estava mexendo no celular, eu falei assim, misericórdia. E eu falei, e os caras ouviram. Os caras ouviram, daí ficaram me olhando, daí eu já fingi que não tinha falado, ficaram me olhando, e a mulher cutucou o cara cutucou a mulher e tal. E eles passaram por mim, e caiu o sinal do Wi-Fi na hora, assim, eu fiquei com muito medo. E eles voltaram. Aí quando eles voltaram, eu já estava gelando de medo, assim, daí o rapaz olhou para mim e falou assim, com licença. Daí eu fiz de desentendido, né, tipo, não é comigo. Aí, com licença, deu, opa, pois não? Só por tirar uma dúvida, o senhor é pastor? O senhor é um pastor? Daí eu falei, depende. Aí ele, peguei de surpresa, ele falou assim, depende do quê? Depende de quem você é. Porque se você falar que você é um matador de pastor, eu vou falar diácono Carmo. Né? Ele falou, você é o pastor Carmo Ribas, né? Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu sou missionário fulano de tal, da caverna de Adulão. Eu evangelizo gente de situação de droga, de rock and roll e tal. Pô, que bom te conhecer. Ele tinha o meu livro Bruxaria. Ele tinha a primeira edição de 2003, todo anotadinho de coisa de batalha espiritual. Ele, posso dar um abraço, não sei o que e tal. E aquele dia foi o dia que Deus me ensinou uma lição. Aquele cara diferentão, aquele cara que vai pro campo, aquele cara, ele completa a obra que você não consegue fazer todo engomadinho dentro da sua igreja. Entendeu? Eu não consigo ir lá evangelizar aqueles caras. Eu sou velho demais, chato demais, engomadinho demais para eles. Então, as minhas considerações finais. Muito obrigado por vocês completarem aquilo que Deus começou em nós, e por vocês cumprirem o chamado que a gente não consegue mais cumprir. Deus abençoe vocês. Obrigado. Vamos encerrar orando, e orando para o pastor Carlos e a Francine também. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Eu quero orar pelo ministério do pastor Carlos, pela Francine, por tudo que eles têm realizado nessa área de atender pessoas, de entender a mente, de entender as emoções. Oro para que eles possam influenciar muitos outros profissionais, cristãos, comprometidos com o Senhor, a se envolverem, a poderem servir em missões também, ajudar missionários, aqueles que estão indo para campos transculturais e precisando da ajuda do especialista, do profissional, que eles possam influenciar outros. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.